Em uma nova ofensiva do governo contra a escala 6x1, o ministro da Fazenda, Dário Duriga, ele afirmou que a vida não pode caber em um único dia. O aliado de Lula defendeu a proposta do Planalto com um modelo de 5 dias de trabalho e 2 de descanso, sem redução do salário. Segundo o ministro, milhões de brasileiros possuem apenas um dia para descansar, resolver tudo e tentar viver. Atualmente tramitam no Congresso 3 propostas de emenda à Constituição relacionadas a esse tema. 2 foram apensadas e estão na comissão especial da Câmara. Uma outra está parada no Senado Federal. Bom, o fim da escala 6x1 em destaque. Vou receber agora a Rede Jovem Pan e todos vão refletir e discutir sobre essa proposta que divide as opiniões. O que você pensa a respeito do fim da escala 6x1? Bem, deixa eu receber agora a Rede Jovem Pan, todos conectados com a gente aqui em Os Pingos nos Is, o governo e essa nova investida, a nova ofensiva pelo fim da escala 6x1. Deixa eu começar essa rodada com o Cristiano Beraldo. Você, Beraldo, quais aspectos a gente precisa considerar quando o ministro da Fazenda diz o seguinte: a vida do trabalhador não cabe em um único dia, querendo dizer que os dias de trabalho não podem ser considerados a vida ou não fazem parte da vida, não são capítulos importantes das vidas dos brasileiros? Daí eu fico pensando aqui, Amador Aguiar, fundador do Bradesco, Antônio Hermílio de Moraes, Abílio Diniz, grandes empresários, pessoas que fizeram e transformaram o trabalho em biografias maravilhosas, né? O trabalho, o esforço, o suor, e conseguiram transformar suas empresas em grandes conglomerados. Eu fico pensando, em exemplos maravilhosos, eles não fizeram a vida por meio do trabalho, Beraldo? Pois é, o ministro da Fazenda faz parte do governo correto. Esse governo que não valoriza o trabalho nem o trabalhador. Essa discussão da escala 6x1, ela tomou um caminho completamente sem propósito. Porque as pessoas que trabalham, por exemplo, em carros de aplicativo, né? Você tem muita gente hoje nos carros de aplicativo pelo Brasil inteiro. Essa pessoa, ela foi obrigada a compreender o valor do seu tempo. Quando os amigos chamam para jogar bola no sábado de sol, ele tem que tomar uma decisão, ele sabe exatamente quantos reais ele faz por hora de trabalho. Portanto, se ele for jogar bola, tomar uma cerveja, depois tem que descansar para poder ir para o trabalho, ele vai perder ali 5, 6 horas, ele sabe exatamente quanto esse jogo de futebol vai custar para ele. E, em geral, as pessoas que têm responsabilidade, contas para pagar, família para sustentar, vão abrir mão do jogo de futebol e vão continuar trabalhando no sábado e, se precisar, vão trabalhar no domingo. Porque as pessoas, elas, quando têm compromissos com as suas vidas, elas não estão fazendo essa conta do ministro da Fazenda, não, que ganha lá de forma estável o seu dinheirinho. Todo mês nós pagamos aquele salário maravilhoso, toda a infraestrutura, toda a mordomia, para ele está ótimo. Mas para o trabalhador de verdade, aquele que tem que chegar em casa, olhar na cara dos seus filhos, da sua esposa, dos seus pais e mostrar que ele é o provedor da casa, ela é a provedora da casa, esses aí têm um compromisso muito maior do que com essa balela, essa conversa fiada. Estabelecer a dinâmica de trabalho tem que ser algo a ser feito entre o empregador e o empregado. Se aquele trabalho, para trabalhar 6 vezes por semana, não agrada ao trabalhador, procure outro emprego. Porque à medida que o empregador não encontrar mão de obra disponível para trabalhar 6 dias por semana, ele vai mudar. Ele vai ser obrigado a mudar a dinâmica de contratação dele. Lei do mercado vai se resolver. Mas não. Precisa pegar a Constituição brasileira e estabelecer que algo que diz respeito a 2 privados tem que ficar estabelecido na Constituição brasileira. Nós não estamos falando aqui da relação do serviço público. Aí talvez, quem sabe, tivesse algum... Não. É relação dos privados. Então essa é uma discussão
que não faz sentido, mas que cabe perfeitamente na mente limitada de pessoas que compõem esse governo, como o ministro da Fazenda. Pois é, deixa eu chamar o Bruno Musa. Há muitas discussões a respeito do fim da escala 6x1, né, Bruno Musa? Tem um grupo que a gente acompanha no Congresso Nacional que defende a proposta, entende que é preciso garantir esse dia extra de descanso para o trabalhador brasileiro, ainda que o salário não seja o suficiente para garantir a ele, nesse dia a mais de descanso, um dia, sei lá, de entretenimento. Talvez esse trabalhador não tenha recursos para bancar um bom restaurante, pagar um entretenimento para as crianças. Faria o que esse trabalhador? Talvez arrumaria um bico, né, um dinheiro extra para complementar a renda. Enfim, queria que você fizesse a análise a respeito de quais são os pontos cruciais nessa discussão que provavelmente acompanharemos, né, na comissão especial lá em Brasília. Veja, Caniato, nos comentários anteriores eu fiz a menção à renda média do brasileiro e a mediana. E a mediana eu fiz a explicação ali, que eram R$ 2.290, segundo dados do governo. É claro que esse custo de vida, com o custo de vida atual, ou seja, com a deterioração do poder de compra por conta de um governo que gasta mais do que arrecada, a inflação corrói grande parte dessa renda mediana de R$ 2.290 do brasileiro. Portanto, o que ele precisa fazer? Recorrer a 2, 3, 4 empregos. Pergunte, por exemplo, faça a sua própria pesquisa, eu gosto de fazer isso, sai às ruas. Pergunte ao Uber, ao entregador de aplicativo, se ele gostaria de trabalhar mais dias na semana para depois ter mais liberdade e ter a própria flexibilidade. Faz parte da geração atual, faz parte do mundo atual. Mas não faz parte da mentalidade de um governo engessado que quer manter as mesmas ideias dos anos 30, dos anos 40, de Getúlio Vargas. Mas vamos mais uma vez recorrer a mais dados aqui para sairmos do campo filosófico e darmos mais munição a cada um chegar à sua própria conclusão com os números. E claro, temos inclusive pessoas que hoje em dia querem refutar a matemática, mas aí acho que talvez não vale nem tempo da gente perder tempo com relação a isso. Veja, a produtividade a gente fala exaustivamente aqui, já falamos inúmeras vezes como ela é estagnada segundo dados do próprio governo. Agora, muitos dizem sobre o montante de horas que o brasileiro trabalha. É algo como 39 horas semanais, segundo um estudo internacional da Organização Internacional do Trabalho. 39,3 horas semanais. Tem 97 países que trabalham mais do que o Brasil em horas. E aí muitos dirão, ora, mas por que não nos espalhamos então nos países que trabalham menos horas? De fato, quais são esses países? Os países mais produtivos. Quais são os países mais produtivos? Que têm mais liberdade econômica, que o Estado pesa menos na vida do trabalhador, que os impostos empresariais são menores, onde você tem mais liberdade de fala, liberdade de empreender, liberdade de ir e vir, onde você tem um governo que imprime menos moeda de forma recorrente, ou se imprime, tem uma demanda maior pela dívida, porque tem uma confiança maior naquele país do que no Brasil, onde o trabalhador consegue produzir mais por hora do que aqui no Brasil. Então, o que nós estamos querendo é nos equipararmos aos países de primeiro mundo em produtividade e trabalhar menos horas do que os países não produtivos, como o Brasil é não produtivo. Vamos trabalhar menos, mas queremos manter o mesmo nível de renda. Como? Para as empresas custará mais. Se o mesmo trabalhador vai trabalhar menos horas, consequentemente vai produzir menos, sendo que a produtividade dele já é baixo, é claro que o custo hora desse trabalhador subirá. E como que grande parte das empresas brasileiras conseguirá arcar com relação a isso? Repassará preços. Isso aconteceu em vários outros países do mundo, mas grande parte da narrativa vigente não gosta de olhar dados, porque os dados derrubam a própria narrativa. E eles querem capitalizar isso de forma eleitoral. Ou seja, isso subirá custos, isso comprimirá ainda mais a margem das empresas, que grande parte delas, 80% dos empregos são gerados por pequenos empreendedores brasileiros que estão sufocados nas dívidas. Consequentemente, ou a empresa morre, ou vai para a informalidade, ou então manda embora. São os dados. A realidade se impõe. Os nossos comentaristas analisam a manifestação do ministro da Fazenda a respeito da proposta que prevê o fim da escala 6x1. Deixa eu passar para o Dávila. Dávila, quando o Durigan diz que a vida não pode caber em um único dia, ele menciona que os demais dias, então, são o quê? São considerados algo fora, que não devem ser contabilizados como parte da vida. A pessoa não trabalha, não constrói, não ganha dinheiro, não volta para casa feliz. Poxa, ganhei um aumento.
tive uma grande ideia, vou empreender. Vocês estão comigo nessa? Poxa, a vida faz parte também do trabalho, das vitórias, dos tropeços, das quedas. Queria que você refletisse a respeito dessa fala e do que está por vir nessa comissão que debaterá as propostas que prevêem o fim da escala 6x1. Canhato, parece a fotografia de um cara da esquerda de 1950, aquela que todo mundo trabalhava de macacão, tinha um relógio de ponto, quando você entrava na fábrica, batia, trabalhava das 8 às 5, tinha horário de almoço, ia embora para casa. O mundo de hoje é o mundo do serviço. As pessoas trabalham, o serviço acontece 24 horas, tem vários turnos, cada um se adapta à realidade. Por isso que o Congresso Nacional aprovou uma reforma trabalhista no governo Temer, permitindo justamente um negociado sobre o legislado, para dar a flexibilidade para cada setor sentar empregador e empregado e negociar as condições que bem entender. Então, o quer trabalhar fim de semana, quer trabalhar à noite, quer trabalhar somente nos feriados, tudo é possível. Foi criado esta regra e esta regra permite cada um adequar a realidade que tiver. Quer trabalhar 44, 40, 10, 15, 20 horas, não importa. Já está na lei brasileira. É o negociado sobre o legislado. Então, não precisa ter essa lei absurda que o governo quer fazer. Essa lei engessa uma coisa que cada vez mais necessita mais flexibilidade para se adequar às profissões do mundo moderno. Portanto, endurecer, engessar, criar uma regra que vale para o Brasil inteiro em todos os segmentos é aumentar o custo de contratação, destruir empregos formais, jogar mais pessoas na informalidade, cair o poder aquisitivo, quebrar empresas pequenas que evidentemente não conseguem pagar esse aumento de custo em torno de 20% das contratações nessa nova escala. E por último, vai comprometer ainda mais as finanças dos estados e municípios, porque estes serão obrigados a aumentar a contratação, a pagar mais benefícios e aposentadorias, e isso vai colocar enorme pressão nas finanças dos estados e municípios. Ou seja, é um projeto desastroso, populista, que não pode ser tratado de forma casual como está sendo.